É um prazer muito grande estar aqui com a caravana Jerusalém de Ouro, pela graça, misericórdia e bondade de Deus. Amém. Estamos aqui no Monte Carmelo, em Israel, nessa manhã de domingo maravilhosa, Aleluia, Jesus. onde Deus preparou chuva de bênção, Amém. chuva de graça para cada um dos presentes. E agora com vocês, a nossa líder espiritual, a irmã Aparecida Borges. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nessa manhã a gente tem que ter em mente que na época que tudo que começou aqui no Carmelo, havia toda uma história de adoração, de idolatria. O nome Elias significa o Senhor é Deus. E quando Deus levantou Elias, é porque Israel estava em declínio espiritual, estava agravado. Havia muita adoração a Baal e a Azera. E aí Deus levanta Elias, porque Deus nunca deixa de levantar alguém para representar a sua vontade. Então, para quem tem Bíblia, a gente pode acompanhar um pouco em 1 Reis, capítulo 18, né? A gente vai ler alguns versículos só para você tomar pé do que aconteceu aqui no Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, a gente vai ler apenas até o versículo 24, para poder a gente explicar um pouco melhor. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 18, 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. E quando foi ao encontro de Elias e o viu, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? E Elias respondeu: Não tenho perturbado a Israel, mas você e a sua família e a família de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, aqueles que comem à mesa de Jezabel. E Acabe então convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo, aqui. E Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Em outras palavras, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o. E se é Baal o Deus, então sigam-o. E o povo, porém, nada respondeu. E disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolha um deles e corte-no em pedaços e o ponha sobre a lenha, mas não acenda fogo. E eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e então também não acenderei fogo nele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio de fogo, esse é que é Deus. Aleluia. Deus. Então, Monte Carmelo, né? O nome Carmelo significa exatamente carmo, vinha, El, Senhor. Ou seja, vinha do Senhor. E outros ainda dizem que o nome Carmelo significa jardim ou campo fértil. Então, quando Israel estava declinado, adorando aos Baalins, foi quando Deus levantou Elias para trazer esse confronto. O Carmelo é um lugar de confronto. Há momentos em que a nossa fé ela é confrontada. Muitas vezes confrontada por alguém perto ou até mesmo distante. E é nessas horas que a gente tem que se posicionar e saber que o nosso Deus não é qualquer um. É um Deus fiel, um Deus que responde às orações de seus servos. Então o Carmelo também foi palco de alguns encontros. Foi aqui no Carmelo o encontro de Samuel com Saul. Quando Samuel havia dado a ordem a Saul e Saul resolveu deixar os novilhos vivos para agradar a Agag. O nome Agag significa minha carne. E aqui Samuel se encontrou naqueles dias e disse para Saul, né? Você deveria ter obedecido à voz de Deus, porque quando a gente obedece à voz de Deus, a coisa é diferente. Foi aqui também a célebre frase de Samuel, né? Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então,
foi um encontro que houve aqui de Samuel com Saul. O segundo encontro também, que foi aqui no Carmelo, que a gente precisa falar dele, foi o encontro de Abigail com Davi. Quando Davi queria matar toda a casa de Nabal, e aí Abigail se interpôs, preparou comida e veio na encosta do monte, que era o Monte Carmelo, e aqui ela se encontrou com Davi e a atitude de Abigail evitou que toda a casa de Nabal fosse dizimada. Tempos depois de 10 dias, Nabal morre, né? E aqui também houve outro encontro, que foi os servos de Davi que vieram, sabendo agora que Abigail era viúva. Davi manda os seus servos buscar Abigail e a toma como esposa. A atitude de Abigail, a prudência de Abigail atraiu, né, a atenção de Davi. Mas nessa manhã nós queremos falar sobre um encontro decisivo. O maior encontro, um dos mais decisivos que houve aqui no Carmelo, foi o encontro de Elias com os 450 profetas de Baal, né? Os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, né? Quem era a deusa Azera, também chamada de Astarote, né? Era a deusa da fertilidade. E eles invocavam ela, né? E tinham ela como a deusa da fertilidade, como aquela que poderia trazer tudo que era fértil. E já que aqui era exatamente um jardim chamado de Jardim Campo Fértil, então ela era muito adorada, né? E ela era esposa do Deus de uma mitologia cananeia. Então Israel estava impregnado dessa cultura da mitologia cananeia e Deus levanta Elias para mostrar que estava acabando os dias da idolatria a Baal. E quando Elias se encontra com Acabe aqui, Acabe, a primeira coisa que ele tem: és tu o perturbador de Israel? E aquilo inflama Elias de tal forma que ele diz: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai. Porque vinha toda uma herança de idolatria, que agora precisava ser confrontada, que agora precisava ser rechaçada. E foi aí que Elias mandou convocar os profetas de Baal e os profetas de Azera. E o desafio era muito grande. Carmelo, né, falava exatamente de desafio. Falar de Carmelo é falar de desafio. Para vocês terem ideia, o culto a essa deusa era um culto onde era praticado todo tipo de orgia. Todo tipo de orgia. Era praticado sexo com os adoradores, que eram chamados exatamente de adoradores cultuais, né? E havia uma lei, lá em Deuteronômio capítulo 23, onde nenhum israelita, homem ou mulher, poderia se transformar em prostituto cultual. E Israel estava entrando pelo caminho dos prostitutos cultuais. Haviam homens e mulheres que eram contratadas para serem prostitutos cultuais do culto a Azera. Olha que coisa terrível. E aí alguém precisaria ser levantado. A chama do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus que fala, do Deus que cumpre, do Deus que vê, né, precisaria ser acesa. E foi aí que Deus recuperou isso por meio da vida de Elias, né? Como a gente sabe, Acabe era casado com Jezabel. Jezabel, uma rainha sidônia, no trono de Israel, trouxe toda a cultura dos sidônios, né? Então, tinha uma mistura muito grande, um casamento de alianças, mas que estava prejudicando a parte espiritual, a parte cultural do culto único e verdadeiro ao Deus de Israel, né? E os sidônios, para quem não sabe, eles eram conhecidos como os fenícios, e eles eram exímios navegadores. Então era um povo muito dado ao que havia de comércio por meio, né, da navegação. E eles praticavam essa religião degradante. Para você ter ideia, os sidônios, eles praticavam sodomia, bestialidade, que é sexo com animais. Eles praticavam prostituição cerimonial, rituais de sacrifícios à criança, ou seja, tudo que Israel rechaçava em forma de culto era exatamente o que estava sendo praticado, né? E esse termo Sidom deriva-se de Sidom, né, que era um dos filhos de Canaã e neto de Cã. E aí eles ficaram conhecidos por estes cultos, né, onde havia orgia e havia muita entrega, né? E aí quando Acabe
confronta Elias e Elias lança o grande desafio. Mande chamar seus profetas. Nós vamos preparar um altar. Eu pego um novilho, vocês pegam um também. A gente vai colocar sobre a lenha, mas ninguém vai tocar fogo. Imagine o que é você querer que o novilho fosse assado sem fogo. Eles e a gente vai começar a pedir a Deus. Vocês vão clamar o Deus de vocês têm vários, e eu vou clamar o Senhor. E o Deus que responder com fogo, hoje vai sair daqui respeitado como este. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E aí a Bíblia diz que eles começaram a chamar por Deus, foram até meio-dia. A Bíblia diz que eles dançavam ao redor do altar, se cortavam, choravam, gritavam, e nada acontecia. E nada acontecia. E Elias observando tudo aquilo, a Bíblia diz que Elias ironizou. Disse: chame mais alto. Talvez esse Deus esteja dormindo. Talvez ele esteja trabalhando. Quem sabe ele não está ocupado. E aí é que eles se acabavam de gritar, chamar, rogar, não é? E lançavam, né, cortes profundos, porque era isso uma tradição já da cultura deles, não é? E nada aconteceu. E quando chegou a vez de Elias, o novilho, né, dos Baalins continuou da mesma forma, não tinha fogo, não tinha poder. E aí quando chegou na vez de Elias, Elias estava tão convicto, estava tão certo que Deus ia responder, que ele fez uma oração de 32 segundos, não foi mais que isso. E Elias coloca aquele novilho sobre a lenha, e pela primeira vez na história a gente vai ver lenha pegando fogo molhada. A Bíblia diz que por 3 vezes ele manda trazer jarras de água e é colocado sobre o holocausto e sobre a madeira. E Elias faz uma oração, e eu acho interessante, não é? Essa oração que Elias faz, porque ela é uma oração simples, não é? E a Bíblia diz que quando aquelas talhas de água eram colocadas ali, a água foi tanta que corria, né? Corria pela valeta ao redor do altar, ou seja, o altar estava encharcado de água, a lenha estava encharcada de água, o novilho estava encharcado de água, tinha água rodando na valeta, e mesmo assim, todo encharcado de água, Elias, Aleluia. Elias resolve orar. E a oração de Elias, bem simples, está no versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis. Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Aleluia. E que eu sou teu servo. Aleluia. E que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu és o Senhor e que tu és Deus. Aleluia. E que fazes o coração deles voltar atrás. Aleluia. E a Bíblia diz: então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente. Glória a Deus. Queimou a lenha, queimou as pedras, o chão e ainda secou toda a água que estava na valeta. Aleluia! E quando o povo viu isso, tinha muita gente aqui, irmãos, naquela hora assistindo, Aleluia. porque essa história se espalhou. Acabe era um rei rico, casado com a Sidônia, né, e que desejava, né, que fosse oficializado o culto aos Baalins, mas ainda havia alguns remanescentes, como Elias, que prestavam a resistência contra o culto de Baal. E Jezabel era a maior interessada que o culto dos Baalins fosse oficializado na nação. E aí, quando Elias manda a proposta de que vai haver um confronto aqui, esse Carmelo estava cheio de profetas de Baal, de profetas de Azera e de também do povo israelita que estava vindo assistir aquele confronto. Imagine aqui nas cercanias do Carmelo, imagine aqui nas cercanias de todo esse vale de Israel, quando chegou a notícia: rapaz, Elias desafiou Acabe. Elias desafiou os deuses da nossa rainha, Jezabel. Vai ter um confronto no Carmelo. E diz que o negócio é o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse lá é que vai ficar sendo conhecido como Deus. Então a história se espalhou. Isso aqui estava cheio, né?
Hoje aqui é um local de visitação, né? Vem caravanas, mas nem de longe chega perto do número da população que teve naquele dia. Esse monte ficou impregnado de adoradores de Baal, de Azera e também dos remanescentes fiéis que ali estavam orando, e tinha gente também na retaguarda clamando, porque precisava ser decidido como era que ia ser cultuado a partir dali o Deus de Israel. E quando Elias clama, que Deus responde com fogo. Eu costumo dizer que aquele fogo tinha língua, porque a Bíblia diz que o fogo lambeu. Oh, glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia diz que Aleluia. todo o povo, quando viu isso, caíram prostrados. Esse Carmelo viu muita gente prostrada. Oh, glória! Caíram prostrados. E eles gritaram, só o Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Glória a Deus! Então o Carmelo foi um lugar de encontro, mas também foi um lugar de rendição. Foi no Carmelo que Deus mais uma vez mostrou que Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Então, que nesta manhã a gente se sinta privilegiado. Sim, né? Jesus, obrigada, Que a gente meu nessa Pai. manhã se prostre e se renda a este Deus que ainda é Aleluia. hoje capaz de responder com fogo. Glória! A este Deus que não Grande é o aceita teu seus nome. filhos ser desafiado. Uma oração de poucos segundos. Imagina o que é cair fogo do céu. Aleluia. Para mostrar que Deus estava presente no ambiente. Então é este Deus que nós seguimos, e a partir dali Israel pôde contemplar que Deus ainda permanecia o mesmo, fiel, desejoso de responder às orações. Nessa manhã eu não sei qual é o desejo que você tem no seu coração. O que é que você precisa que Deus enfrente e mostre que Ele é seu Deus. Mas eu quero dizer que, como naqueles dias, hoje também é dia de resposta. Aleluia. Aleluia, Jesus! Eu quero profetizar Aleluia. que Deus está visitando a sua casa. Aleluia. Agadabe. Deus está visitando alguém na sua família. E Aleluia. essa pessoa vai conhecer que Deus é Deus. Aleluia. Saia daqui de Israel de posse de vitória. Você possa depois procurar a irmã minha, possa nos procurar e dizer naquela manhã, Sim, Deus Senhor. mostrou que Ele era Deus na minha vida. Aleluia. Então, Grande é o caiam teu as nome. fortalezas que se levantam. Cante a Baal magas. não fica de pé. Deus de Achei que a Azera não badada fica de pé. das. E os servos de Deus que Xantagas. são confrontados, esses serão verdadeiramente alimentados na esperança. Gadagagabagas. O Senhor é Deus e vale a pena ser adorado. Vai cair por terra todo levado. Aleluia. Assim como caiu Baal, assim como caiu o culto aos Baales, assim como a deusa Zera foi neutralizada nesta manhã. É manhã de Deus neutralizar a oposição do inimigo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Essa é uma Gagabagas. das grandes histórias registradas no Carmelo. Lugar de encontro, lugar de confronto, lugar de desafio, lugar de vitória e lugar de glória. Aleluia. Deus, mais uma vez, não deixou o seu povo envergonhado. Aleluia. Aconteceu no Carmelo. Que o nome do Senhor mais uma vez seja A glorificado. glória. A Ele a honra. A glória. Amado, eu queria... Essa está todo mundo, só o Senhor é Deus. Peraí, só um minuto, só um minuto pra gente Deixa eu só falar aqui uma coisa. É interessante a gente lembrar que depois dessa resposta de Deus, essa vitória dada a Elias, Elias foge para uma caverna. Isso acontece na vida dos crentes em todos os tempos. O operar de Deus nas nossas vidas é grande. Deus responde às nossas orações, nos socorre, opera milagres e maravilhas na nossa vida, e muitas vezes, diante de um pequeno obstáculo, a gente se refugia na caverna. Elias fugiu de uma mulher que Deus já tinha derrotado. Ela já estava derrotada. Acabe já estava derrotado, mas ele foi para a caverna. E Deus vai atrás dele. E Deus aí atrás dele, Deus chega mostrando um pouquinho do seu poder. Com terremoto, com fogo, com vento. A palavra diz que o vento esmiuçava a penha. A pedra dura da rocha era esfarelada pelo vento de Deus. E Elias, dentro daquela caverna, via a manifestação daquele poder grandioso. Mas aí a palavra diz que Deus chega como? Na compreensão.
da fraqueza humana. Uma voz suave, uma voz branda, dizia para ele: Elias, o que fazes? Muitas vezes nós ficamos presos a pequenas coisas. E Deus faz conosco o que fez com Elias naquele dia, dizendo: por que você está com medo? Eu não já te ajudei tanto? Eu não já operei tantas maravilhas na tua vida? Por que agora você quer parar? E Deus diz para mim e para você, como disse para Elias, falando ao coração dele, dizendo: eu sou Deus do Vale do Querite. Eu sou Deus que usei a viúva para te alimentar. Eu sou Deus que te levantei para derrotar os profetas de Baal e de Azerá. Ele está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Que nesta manhã aqui no Monte Carmelo a gente possa meditar nesta palavra dizendo: Deus, nós sabemos que Tu és Deus. Por isso depositamos em Tuas mãos as nossas vidas. E que Deus não precise chegar com o poder dEle que a manifesta nas nossas vidas, mas que Ele chegue nos dando apenas a confiança que precisamos para ouvir a Sua voz e sentir que é Ele dizendo: o que fazes aí? Vem para fora, porque eu sou contigo. Que nós possamos receber hoje uma palavra que Deus falou a Josué no capítulo 1. Ele disse: Moisés é morto, mas assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém vai subsistir diante de ti, porque eu derrubarei a todos. A palavra de Deus nos garante que quando estamos com Deus, nada fica diante de nós de pé para tentar nos afrontar. Eu queria, missionária, fazer uma oração junto com você e com os irmãos que aqui estão, dizendo: Deus, que a vitória do Carmelo seja a vitória do Teu povo em todos os tempos. Aleluia. Pai, que esta caravana que veio até aqui, Senhor, Aleluia, para lembrar deste momento tão importante, Deus, onde o Teu poder manifesto suplantou Aleluia, o poder dos deuses vivente. pagãos. Deus, onde foram Glória ao destruídos Criador. os 400 profetas de Azerá e os 450 senhores de Baal. Que possa ser destruído em nossas vidas tudo aquilo que nos tira da Tua presença. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a todos que aqui estão. Manifesta o Teu amor sobre a vida de todos, para que o Teu nome seja glorificado. E nós agradecemos. No nome de Jesus. amém. Palmas para Jesus. Rei da glória. Nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Abraça, irmão. Seu amor é real, Sua paz gozarei. Eu marquei, basta que me toque, Senhor. Minha alma cansada vencer. Se a noite escurecerá, Tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, Sua mão me guiará. Momento de quebrantamento dos irmãos. Olha que coisa linda. Toda a caravana quebrantada pela mensagem poderosa que Deus deu à missionária Aparecida Borges. Nós estamos aqui no Monte Carmelo, Senhor. Nós estamos aqui no lugar onde Deus derrotou os profetas de Baal e de Azerá. Aqui
aqui tem caravanas do mundo inteiro aqui. Deus verdadeiro e poderoso. Aleluia, Jesus. Sou eu, Deus do fogo. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou Deus. Aleluia. Queria mostrar para os irmãos aqui. Vou sair aqui um pouquinho para mostrar para vocês a estátua que foi erguida. A estátua que foi erguida do profeta Elias neste lugar. Aqui é o cume realmente do Monte Carmelo, queridos. Foi neste lugar onde se travou o desafio de Elias contra Acabe e Jezabel. Olha ali, onde está a estátua que foi erguida em homenagem ao profeta Elias. Olha lá. Está vendo aí caravanas do mundo inteiro aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aqui é o Monte Carmelo. Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal, de Azerá, onde Elias chamou, onde ele chamou Acabe e Jezabel para o confronto. Ergueram ali a estátua dele com a espada na mão, porque naquele dia foram mortos 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Esse é um lugar muito especial para todos nós cristãos. É um lugar especial onde o profeta Elias travou essa batalha. E quando Deus quis dar descanso a ele, mandou levar ele num redemoinho para o céu em vida. Ele foi arrebatado em vida para o céu. Glórias a Deus. Aqui está a nossa caravana, está passando aqui para outro lugar, fazendo outras visitas aqui, queridos. Nós queremos... Porque lá tem relógio, viu? Glória a Deus. Cuidado do batente aqui. Chefe, estamos caminhando aqui. É como se você estivesse aqui. Nós estamos registrando, meus amados, esses momentos para colocar no canal. Como se vocês estivessem aqui. Vocês querem ter só uma ideia? Vocês vão ter uma ideia já já da altura deste monte. Vale do Armagedon. Aqui é o Vale do Mugido, do Meguido, do Armagedon, onde vai se travar a grande batalha do Senhor Jesus e seus exércitos para defender o seu povo. Armagedon. Olha aí, o Vale do Armagedon. É o vale, mas é a que vai ter a batalha final. Batalha final do Armagedon, querido, vai ser aqui neste lugar. Quando todas as nações se voltarem, o anticristo mover todas as nações contra o povo de Deus. Neste vale vai acontecer a batalha do Senhor Jesus para defender o seu povo. Olha que vista panorâmica linda tem aqui neste lugar. A terra inteira vai saber desse acontecimento. Olha aqui. Aqui é o Vale do Meguido, alguns falam Megido, Vale do Armagedon. Neste lugar. Nós estamos em cima do Monte Carmelo. Dá para você ver a altura que é isso aqui. Tremendo, né? Amém. E tem turistas de todas as partes do mundo, queridos. Todas as partes do mundo. Amém. Aí ele diz, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. É esse o local. Aí onde a irmã Aninha está, é onde, aonde foi que Elias disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Foi nesse lugar que ela está. Está marcado aí. Foi nesse lugar que o profeta teve a visão. Que mandou o seu moço olhar e ele olhou e não viu. E depois disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Jerusalém está lá. Lá longe, Monte Hermon. Olha só que coisa linda. Que visão maravilhosa. Para o lado de lá é Jerusalém. Qual é o lado, irmão? Aqui nessa direção. Aqui nessa direção, aqui onde está a câmera. É, Jerusalém. É Jerusalém.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha que visão Queridos, linda. fique com essa imagem do Vale do Armagedon. Será que... Vamos voltar aqui novamente, viu? Nós vamos voltar Exatamente aqui no aqui, dia ó. da grande batalha. Exatamente aqui. Aqui, Os salvos virão com Jesus glória a Deus. na batalha, revestidos de poder para batalhar neste grande vale que aqui está. É isso que a palavra de Deus diz, que aqui vai se travar a grande batalha. Jesus com seu exército defendendo Israel. Glória a Deus. Fiquem na paz. Então a senhora fica aqui. Presta atenção na palavra da missionária. Vamos aqui, gente, rapidinho. Ei, aqui, Nega, na próxima tem que trazer o tripé, viu? Bom, pessoal, aqui também houve algo muito importante. É porque depois de travada a batalha lá embaixo contra os profetas de Baal e de Azera, Não pode deixar. agora Elias resolve orar, porque já tinham sido profetizados anos de seca, e ele resolve orar para que Deus mande agora chuva, né? Então, um homem desse, uma intimidade dessa, que ora e Deus suspende chuva, e quando ora Deus manda chuva. E aí ele começa a orar, e a Bíblia diz que ele subiu, não é? Está aqui no mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo 18, no mesmo capítulo que fala da batalha. A Bíblia diz que Elias subiu, não é? E resolveu orar. Né? E resolveu orar. E disse Elias a Acabe, versículo 41, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma grande chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, né? E Elias subiu ao alto do Carmelo e dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E aqui ele profetizou e veio orar. E ele começa a orar, e ele fica orando, e tinha um moço que acompanhava Elias, né? Geralmente os profetas tinham um moço, uma espécie de assistente, né? E ele manda o seu moço olhar na direção do mar, né? Vai lá e olha para a direção do mar. E o moço ia, olhava e voltava e dizia assim, não tem nada. Olhava lá e voltava, não tem nada. E a Bíblia diz que pela 7ª vez o moço voltou e disse, tem uma nuvem que se levantou do mar, tamanho da mão de um homem. A fé do profeta foi tão grande que ele diz, vai e diz a Acabe, né, que aparelha o carro, prepara o carro e desça para o grande vale de Jezreel, né, e desça porque barulho há de uma abundante chuva. Irmão, uma nuvem tamanho da mão do homem, e ele mandou o rei, não era qualquer um, ele não estava falando para um conhecido, ele estava falando para um rei. Vai ter chuva. Vai ter chuva. Eu creio, Jesus. Vai ter chuva. Prepara o carro, porque vem aí uma abundante chuva. E ele profetiza uma chuva somente com uma nuvem tamanho, o que é no céu desse, uma nuvem tamanho da mão de um homem. E ele profetiza, não é? E ele estava tão cheio do Espírito que a Bíblia diz que Acabe vai na carruagem, mas Elias estava tão cheio do Espírito que ele saiu correndo na frente da carruagem em procura do vale de Jezreel. E houve uma grande chuva, está escrito, né? E houve uma grande chuva. E enquanto isso, diz o versículo 45, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Ô, glória! O que me chama a atenção, irmãos, nesse texto, é que até então não tinha nuvem escura. Mas pelo um ato profético de fé, quando o profeta manda dizer que ele desça porque vai ter chuva, de repente as nuvens escuras chegaram e apareceu no céu e começou a ventar. Então muitas vezes as nuvens carregadas de águas de Deus, as nuvens de bênção, vai trazer as bênçãos para a gente, elas estão simplesmente aguardando da gente uma palavra profética. Né? A nuvem que se levantou era tamanho da mão do homem. Mas quando ele profetizou, apareceram nuvens escuras, cheias de água e começou a ventar.
Que nesse dia a gente sinta cheiro de chuva de Glória a Deus. cheiro de milagre. Amém, Deus. Cheiro de milagre, cheiro de novidade. Foi esse mais um acontecimento aqui, viu? E daí a beleza de todo o Vale do Armagedon para vocês contemplarem. Eu vejo uma pequena Esse é que é Deus! do Tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai a dar surimi. Amém, Jesus. Amém, Deus. Você vai a som. Rebai chobias. Glória a Deus. Rebai a dar. Amém, Jesus. Tá achando o tempo curto. Adeibias. Mas fique sabendo que tem novidade antes que esse ano termine. Aleluia. Antes que o ano termine tem novidade. Aleluia. Ô glória! Olha a chuva chegando aí no Vale do Armagedon. Olha a chuva chegando aí. Esse é que é Deus! Tá vendo aí? A bênção de Deus. Ô glória, olha lá a chuva lá longe. Lá longe. É forte a presença de Deus nesse lugar. Olha a alegria das irmãs. Olha. Avião passando aqui, o avião da Força Aérea Israelense, olha lá. Um jato da Força Aérea Israelense passando aqui agora. Eita glória! A maior Força Aérea do mundo, a mais pequena, mas a maior. A mais bem treinada, porque é treinada por Jeová. A base aérea fica lá embaixo, né, irmão? O irmão Gessé está dizendo que a base aérea fica lá embaixo. Já está no lugar da guerra. Ô, glória! A base aérea da Força Aérea Israelense já está no lugar da guerra. Esse povo aqui é um povo que sabe o que Deus faz, queridos. Olha que lugar lindo, Gessé. Que é o irmão Gessé, marido da irmã Aninha. Pai do Senhor, meus irmãos. Caravana é liderada por ele aí, pela irmã Aninha, trazendo a gente aqui. Que lugar lindo, Gessé. Muito maravilhoso. Que lugar lindo esse Vale do Armagedon. A bênção de Deus. A bênção de Deus. Que lugar maravilhoso, meu Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso. Bom, queridos, nós acabamos de descer do Monte Carmelo. Chegamos aqui a um restaurante de drusos. Os drusos é uma nação que não é israelense. Eles têm uma religião que é secreta. Ninguém sabe qual é a religião deles. Eles têm uma religião que é secreta. É um povo que vive dentro de Israel, mas é um povo que ama Israel. Queria mostrar para vocês aqui a culinária. Comida. Os senhores pegam os pratos, se servem aqui todo o buffet e sentam na mesa. Aí na mesa vai chegar o biscoitinho da casa. Olha só como é farta. Isso aqui berinjela também. Muito farta a culinária aqui. A culinária aqui é drusa, viu? Amém?